Segunda Crônica, capítulo 26. Vamos ler a partir do versículo 3 em diante, que nós possamos aprender, tirar algum ensinamento para a nossa vida, porque o tempo aqui pode ser outro, a cultura pode ser outra, o momento que eles estão vivendo era outro, mas o Deus que estava lá é o mesmo, está aqui nesta noite. Fala assim: Deus não muda, Ele não muda. Mudou gerações, mudou povos, mudou cultura, tecnologia vai se multiplicando, cada vez ficando mais, mas o Deus continua o mesmo, e a palavra dele também é a mesma. Jesus disse: passará os céus e a terra, mas a minha palavra não hão. Então, às vezes, a gente tem que ler a Bíblia pensando nos abismos, né, irmão? Às vezes, a cultura de lá, Deus deu uma palavra para eles, não serve para nós. Mas os princípios de Deus servem para até o final do mundo. Tudo que Deus pediu lá, e pede hoje, até hoje. Amém? Então, vamos ler a história desse rei Uzias, né? Vamos lá, capítulo 26, no versículo 3. Era Uzias da idade de 16 anos, quando começou a reinar. Quantos anos? 16 anos. Como é que era um jovem, né? E 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Jecolias, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Amazia, o seu pai, porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Vamos falar isso? Fala assim: no dia que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Guarda isso aí. Porque saiu e guerreou contra os filisteus, quebrou o muro de Gade, e o muro de Jabné, e o muro de Asdote, edificou a cidade em Asdote e entre os filisteus. E Deus ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gurboal, contra os meunitas. E os meunitas deram presente a Uzias, e o seu nome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Também Uzias edificou torre em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale, e aos ângulos, e as fortificou. Também edificou torre no deserto, cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropa, segundo o nome da lista feita por mão de Jeiel, o chanceler, e Maaciés, oficial debaixo da mão de Ananias, um dos príncipes do rei. Todo o número dos chefes dos pais varões valentes era de 2.600, e debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 370.500 homens, que fazia guerra com força habilidosa para ajudar o rei contra os inimigos. Preparou Uzias para todo exército escudos, lanças e capacete, e couraça, e arco, até funda para tirar em pedra. Também fez em Jerusalém máquina de invenção
de engenheiros que estivesse nas torres e nos cantos para atirarem flecha e grandes pedras, e voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Pode sentar. Devagar, para não parecer que tu está muito cansado, irmão. Fala, glória a Deus. Irmãos, vamos extrair dessa porção, dessa passagem, algo para nos ensinar. Qual foi o segredo? Como que terminou Uzias? Nós lemos como ele começou. Daqui a pouco nós vamos falar como ele terminou. Se a história de Uzias parasse aqui onde nós paramos, ia ser uma história um legado bem abençoado. Mas só que a história dele não terminou ali. Depois nós vamos ler a outra parte. Para que nós possamos também vigiar. Para que nós possamos também examinar as nossas condutas. Para que nós também pudéssemos cada dia examinar o nosso coração. Porque Salomão disse assim: de tudo que se deve guardar, de tudo. Então, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. A gente se preocupa de muita coisa, em guardar, em prover, por muita coisa, mas o que Salomão disse, o que nós devemos guardar é o nosso coração. E por que ele falou isso? Ele disse porque do coração procede a saída da vida. Você vê Salomão, com a sabedoria que Deus deu a ele está dando um alerta. E Jesus também deu esse alerta. Quando Jesus viu religiosos, quando Jesus viu aquela aparência religiosa, aquela aparência que está tudo bem, mas Deus examina o coração, Jesus falou para os religiosos: limpai o interior, para que o exterior seja limpo. Jesus estava falando para ele: vocês se preocupam muito com o que está fora, e não com o que está dentro. Então Jesus falou: limpa primeiro o que está dentro, aí o por fora será limpo. Porque do coração é que procede todas as coisas. Então Jesus, por isso que Deus, quando trabalha na vida do homem, Ele não trabalha na aparência do homem logo de primeira. Primeiro Ele trabalha no interior do homem. É por isso que você vê um marginal, ele vai para a cadeia e fica lá, cumpre a sua pena e sai de lá ainda marginal. Porque o lugar não mudou o que está dentro dele. Tirando ele da favela, mas não tirou a favela que está dentro dele. Aí por isso que você vê uma prostituta e um marginal, hoje, pregando a palavra de Deus. Hoje é um homem santo de Deus. Era um ex-macumbeiro, era um ex-prostituto, como eu, um ex-drogado. Mas por quê? Porque o que mudou foi dentro dele. Então a pessoa só muda se dentro dele mudar. Não adianta mudar o aspecto fora. Quanta gente tem uma casa bonita, uma casa bem mobiliada, uma casa tão linda, mas lá não há paz. Por quê? A paz não depende de uma casa mobiliada. A paz não depende, a alegria de uma casa não está na aparência da casa, mas sim está no interior de cada pessoa. Para você ser feliz não precisa tanta coisa, basta você ter um coração limpo e um coração cheio de um amor de Deus. Então o que está dentro? Então nós olhamos essa história e nós vamos ver que o rei Uzias começou até bem. Lembra de Isaías? Quando ele teve um encontro com Deus, foi no dia que morreu Uzias, Isaías escreveu dele. Mas em crônica fala a história dele.
Então ele começa a reinar com 16 anos. Era um jovem, era uma pessoa inexperiente, mas ele teve uma atitude que muita gente não teve. Antes dele começar a reinar, antes de ele começar a fazer alguma coisa, ele propôs no coração buscar o Senhor. Esse é o segredo de sua vida ser um sucesso, da sua vida ter bem sucedido. O segredo está em buscar a Deus. Então ele foi feliz na sua conduta, porque quando ele propôs buscar a Deus, Deus começou a ajudá-lo. Deus começou a dar a ele a capacidade para governar. Deus começou a dar a ele sabedoria. Deus começou a ele dar a vitória contra os inimigos. Então ele foi só crescendo, só tendo sucesso, porque quando você se coloca na dependência de Deus, Deus ele te ajuda. Fala glória a Deus. Quando você coloca confiança em Deus e não na sua capacidade, e não no seu pensamento, Deus ele conduz você num caminho de vitória. Então tudo que ele fez, tudo que ele fazia, prosperava. Por quê? Porque ele buscava a Deus, porque ele pôs no coração a buscar a Deus. Então tudo que ele fazia, ele prosperava. Prosperar, quando a gente fala prosperar, a pessoa pensa logo em dinheiro, não é não. Prosperar é tudo que você faz dá certo. Tudo que você faz dá certo. Mas se as coisas estão dando errada para você, tem alguma coisa errada contigo. Se as coisas para você não estão indo bem, examina a sua vida e vê em que lugar está Deus em sua vida. Vê se Deus está sendo a tua prioridade. Porque antes de o rei fazer qualquer coisa, ele foi buscar a Deus. Ele foi pedir ajuda ao Senhor. Ele foi pedir sabedoria a Deus. Ele foi pedir a capacidade a Deus. Paulo disse, não que somos capazes por nós mesmos, mas a nossa capacidade, ela vem de Deus. É Deus que capacita, é Deus que habilita, é Deus que dá graça, é Deus que te ajuda, é Deus que está contigo. Sem Ele não tem vitória. Vamos te aplaudir a Ele. Aleluia! Glória a Deus! Fala assim, o segredo do sucesso está em buscar a Deus, a orientação dEle. Esse é o segredo. Não podemos excluir Deus. O segredo do sucesso da vida de Jesus, ou do ministério de Cristo, você vê lá, toda vez Jesus se retirando. Para que ele se retirava? Para buscar a Deus, para buscar o Pai dele, para buscar orientação. Toda vez você vê Jesus se retirando, você vê Jesus levantando de madrugada para orar, você vê Jesus separando das pessoas, indo para um lugar deserto. Por quê? Porque ele sabia que a luta dele não era contra carne nem sangue, que as armas para vencer não é uma arma carnal, é espiritual. A carnal vem depois. Então esse homem aqui, ele teve sucesso, ele prosperou. Nós lemos a história dele. Ele prosperou tanto que a fama dele voou, tornou-se conhecido, porque nós lemos no versículo 15, foi maravilhosamente ajudado. Quem quer ser ajudado por Deus? Fala assim, Deus me ajuda a conduzir a minha casa, a conduzir a minha vida. Deus me ajuda. Pede ajuda a Deus. Fecha de manhã, levanta de manhã. Deus me ajuda neste dia. Eu não sei o que eu vou enfrentar. O inimigo é muito mais forte do que eu. Deus me ajuda nesse dia. Aí você está se colocando na dependência dele. E o que você acha que ele vai fazer?
A Bíblia diz em Salmo: Deus não nega aquele que pede ajuda a Ele. Não pede ajuda a Deus. Toda vez que você confiou em você deu na água. Você não está vendo como é que você está? Você está vendo que Deus quer te ajudar, mas qual é o lugar que Ele está na sua vida? Depois que o caldo entorna, é que tu vai buscar Deus. Depois que a coisa aconteceu, é que tu vai buscar o Senhor. Não, você tinha que ter buscado antes de fazer qualquer coisa. Busque a Deus. Antes de tomar qualquer decisão, busque a Deus. Antes de fazer qualquer coisa, por mais convicção que você tem, da certeza que aquilo vai dar certo, não faça, não confie em você, busque a Deus. Porque você pode falhar, mas Deus não falha. Deus não erra. Deus conhece o amanhã. Fala, glória a Deus. Então, Uzias, irmão, ele foi maravilhosamente ajudado. Interessante. Até que se tornou forte. Aí é que morou o perigo. Ele se tornou o quê? Então, quando ele se torna forte, ele começa a mais não depender de Deus. O problema não é quando a pessoa está lá embaixo, o problema é quando ela está lá em cima. Ela agir como se ela estava lá embaixo. E quando você está acima, você tem que agir como que você estivesse lá embaixo ainda. Porque senão você perde essa dependência de Deus. E não perde do dia para a noite. Gradativamente, você vai afastando Deus. Vai colocando Deus de lado. Vai deixando dele ser prioridade. Não que você não deixou de buscar ele, não. Você ainda busca, mas só que ele não é mais importante mais. Ele não é mais importante, ele não é a prioridade mais. Aí as coisas começam a dar errado. Porque Deus tem que ser sempre primeiro. Amém? Olha que fala assim no versículo 15: também fez em Jerusalém máquina de invenção de engenheiro que estivesse nas torres, nos cantos, para tirar flecha, grande pedra, voou a sua fama, mais forte, voou a sua fama, até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Quer dizer, não era, como se tornou. Mas se tornou por quê? Porque ele foi ajudado. Tudo que ele conquistou teve o seu mérito, mas se Deus não tivesse com ele, nada feito. Então tudo que ele se tornou foi porque ele foi ajudado, porque Deus o ajudou. Mas quando ele se tornou forte, vamos ler o versículo 16, presta bem atenção, que isso pode estar acontecendo com você. Mas havendo já fortificado, lê, se tornou forte, havendo-se o que aconteceu? Exaltou o seu coração, fala, até se corromper. Então vê que foi devagar, ele foi se exaltando porque agora ele está forte, agora ele perdeu a sua dependência, agora ele não busca a Deus como o começo que ele buscava, porque agora ele está forte, agora ele esqueceu porque ele está forte, é porque foi ajudado pelo Senhor. Ele esqueceu que ele está desse jeito porque Deus o ajudou. E por que Deus ajudou? Porque ele buscou a Deus. E Deus o ajudou. Mas só que um tempo vai passando, ele agora está forte. O reino está fortificado. Tudo está ok. Nada está tudo bem. Agora ele começa a se exaltar. Começa o orgulho entrar nele. Ele não vê que é Satanás que faz isso.
Porque Satanás caiu nessa. A queda de Satanás foi orgulho. Satanás esqueceu que quem deu tudo que ele tinha foi Deus. E quis que sentar acima de Deus ainda. Então o orgulho é algo perigoso. Ele entra lentamente. E a pessoa começa a não depender mais de igreja, não depender mais de oração, não depender de ninguém. Até depende, até busca, mas não como antes. Não como chegou. Por quê? Agora se fortaleceu. E agora, quando ele se exalta, quando o orgulho entra, ele começa, sem ver, se afastar de Deus. Aí a Bíblia fala até se corromper. Quer dizer, ele se afastou, mas ainda não se corrompeu. Mas foi, até houve um tempo. Houve o quê? Porque a Bíblia fala que o orgulho procede à ruína, e altivez de espírito, a queda. Então vai ser a queda dele agora. Ele já está no caminho da queda. Mas só que agora ele está cego, ele não vê mais. Porque a pessoa, quando está orgulhosa, ela não consegue enxergar que ela está errada. Porque ela não aceita. Porque o orgulho entrou. E o que é o orgulho? O orgulho é o conceito exagerado que alguém tem de si mesmo. Ou seja, ele se acha capaz, ele já acha suficiente bom, ele já sabe se virar. É igual aquele jovem quando cresce e fala que não precisa mais da mãe, não precisa mais do pai. A queda dele já está iminente. Ele acha que porque cresceu não precisa mais. Ele não sabe que o pai e a mãe é a autoridade para abençoá-lo, para que ele vá bem na terra. Ele esqueceu os princípios de Deus, porque se tornou grande e forte. Agora eu estou trabalhando, agora eu cuido da minha vida. A queda já está iminente, a derrota já está na frente esperando ele, porque ele não entendeu o princípio. Nós sempre vamos depender. Não existe na terra ninguém independente. Se você ouvir na palavra independente aí no mundo, não, nós somos independentes, é mentira. Sempre iremos depender de Deus. Até para respirar, tu precisa dele. Até para levantar da cama, tu precisa dele. Porque se ele tirar seu fôlego, você morre, e 2 dias depois, 1 dia depois, ninguém consegue ficar mais perto de você. É isso que você é. Você não passa disso. Se você é alguma coisa, é porque Deus está contigo. Se ele sair de você, acabou você. E ele continua sendo Deus, e você não vai ser mais nada. Daqui a 100 anos, quem você é? Daqui a 100 anos, onde você vai estar? Mas daqui a 100 anos, Deus está no mesmo lugar. Não mudou, porque de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Vamos aplaudir a Ele. Glória a Deus! Então só somos alguma coisa se nós estiver nele. Se não estiver nele, como Jesus falou, como uma vara se secará, e será banho e jogado no fogo. Só somos alguma coisa se estivermos nele. Por isso nós temos que entender que nós dependemos de Deus, querido. A capacidade que você tem, a habilidade que você tem, a sabedoria que você tem, tudo que você tem veio dele. De Deus vem todas as coisas. Tiago falou assim: todas as dádivas e todos os dons perfeitos descem do Pai das luzes, da onde não há mudança e nem sombra de variação. O que quer dizer disso? Tudo que é de bom vem de Deus. Tudo que é de luz vem de Deus. Você passou naquela prova porque Deus te deu sabedoria, meu filho. Você estudou, você fez a sua parte, mas se Deus não te abençoasse, você nem perto chegava. Não se orgulhe, entenda que Deus te ajudou. Dá glória ao nome dEle, glorifica Ele, fala com Ele,
Você aguentou essa prova porque Ele te ajudou. Você não desviou até hoje porque você foi maravilhosamente ajudado por Ele. Porque você buscou a Ele, Ele te ajudou. Então não deixe de buscar a Deus. Você pode ser fraco, sem força, mas Ele é forte e poderoso. Ele pode te ajudar. Ele é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então, Uzias, irmãos, ele se tornou forte. A pior coisa é isso, né, irmão? Vê, a pessoa está aí devendo até os cabelos da cabeça, né? Então ele está buscando a Deus. Ele até dá uma oferta um dia para ver se a coisa vai, né? Mas melhorou um cadinho e já começou. Esqueceu que foi ajudado por Deus. Aí começa a coisa dele, mas por que está dando errado há pouquinho? Será que tu não sabe, não? Você é tão ignorante que tu não sabe? O orgulho já cegou os seus olhos. Você lembra como você começou? Como você era humilde, dependia de Deus? E agora como é que tu é? É claro que Deus não mudou, quem mudou foi você. E se você mudar, Deus também não muda, Ele vai continuar o mesmo. Porque ainda que fomos infiéis, Ele permanece fiel. É você que tem que voltar. É você que tem que lembrar de onde caiu. Isso é responsabilidade sua. Por isso que Deus chamou a igreja de Éfeso. Atenção, tenho contra ti, que desçaste o primeiro. Lembra você de onde você caiu. Não é eu não, é você que tem que lembrar. A responsabilidade é sua. Lembra de onde caiu e volta. Volta às primeiras obras. Volta a fazer o que tu fazia antes. E Deus te dará vitória. Fala amém. Não é Deus que precisa mudar, é você que precisa mudar. Mas quando a pessoa fica forte, quando a pessoa se fortifica, quando a pessoa se estabiliza, aí que é o perigo. Aí é que mora o perigo. Aí que é o perigo do orgulho e Deus ir lá para quarto, quinto ou 10º lugar. Deus não é mais a prior? Fala glória a Deus. Quem está acreditando que essa palavra vem de Deus? Você lembra naquela prova que você estava, que tu chegava na igreja antes da oração começar? Hein? Chegava rapidinho, chegava, já ajoelhava logo e já orava a Deus. E depois? Depois do louvor. No meio do louvor. E se não vigiar, no meio da mensagem. Mas por que tu não depende mais, não? A sua vida esfriou, irmão. Você se tornou morno. E Deus quer que você fique quente. Deus quer que você volte para Ele te ajudar. Porque uma pessoa orgulhosa, ela nunca vai entender que é Deus que ajudou ela. Ela sempre vai pensar que é Ele, que é ela. Então, irmão, o perigo, se ele parasse aqui no versículo 15, era assim uma maravilha. E começou muito bem. Começou o quê? Buscando a Deus, Deus dando vitória, Deus dando sucesso, Deus prosperando. Mas agora, quando ele se tornou forte, o coração dele começou a exultar. Aí, quando começa a exaltar a queda, ele se corrompe. E como ele se corrompeu? Vamos ver. Se corrompeu e transgrediu contra o Senhor seu Deus. Aí, pecou contra quem? E como ele fez? Porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Aí, ele já está invadindo um espaço que não é dele. Ele já está quebrando princípios. Por causa de quê? O orgulho entrou nele. Ele acha que pode tudo agora. Ele acha que pode fazer tudo. E nessa que ele dançou. Nessa que ele caiu. Nessa que ele destruiu toda a vida dele. Por quê? Ele entrou no templo do Senhor, ele mexeu onde não devia. Ele entrou no lugar sagrado. Deus chamou ele para reinar. Ajudou ele.
mas agora ele quer fazer outra coisa. Então a pessoa orgulhosa, ela pensa que pode fazer tudo. Ela não respeita sinal vermelho. Ela não respeita limite. Ela não respeita as outras pessoas. Ele acha que só ele sabe. Ele acha que só ele é capaz. Ele acha que ele pode, mas não pode. Mas não pode. Nós temos que respeitar limites. Nós temos que respeitar as outras pessoas. A Bíblia diz: considere o seu irmão superior a si mesmo. O que a Bíblia diz? Respeite o seu irmão. Nada façais por contenda e nem por vanglória. Considere o seu irmão superior a si. Por que a Bíblia está falando isso? Para que haja respeito. Para que ninguém avance o terreno do outro sem pedir licença. Para que ninguém ache que é melhor do que ninguém. Cada um foi capacitado para uma coisa. E todos são úteis na obra de Deus. Não tem ninguém inútil aqui. Não tem ninguém descartável aqui. Todos são úteis. E o lugar não é só seu. A cadeira não é cativa sua. Deus é que põe, Deus é que tira. Deus que levanta, Deus que abate. Deus que faz subir a cova e faz descer. Tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Fala glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor? Fala para o seu vizinho, respeite os seus irmãos, hein? Fala para a esposa e para o marido, respeito. Olha aqui que esse homem fez, vamos ver. Contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram o rei Uzia, e lhe disseram: a ti, Osias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas é os sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Se ele tivesse recebido essa repreensão e recuasse, ficava tudo bem. Porque você pode errar. Não há grandeza em errar, mas há grandeza em reconhecer. Há grandeza em saber que errou, que precisa voltar atrás na sua decisão. O que você fez não foi certo, volte atrás. Aí Deus vai considerar, aí Deus vai reconhecer, mas o orgulho não deixou ele fazer isso. Em vez de ele aceitar a exortação do sacerdote, porque ele invadiu um campo que não era dele. É igual aqui, eu sou pastor da igreja. O cajado está na minha mão, não está na sua. Você não tem autoridade para repreender o povo. Só eu tenho. E a pastora. Por quê? Porque isso não foi dado a você. Você tem os seus limites. Então, o que Deus separou o sacerdote para ministrar, o rei era para rei? Não é para ministrar. Mas o que ele faz? Ele vai lá com essência, estou forte, estou capaz, Deus me ajudou, eu posso fazer isso. Ainda bem que tinha homem de Deus lá valente, falou: Zé, você é rei lá fora, quem reina aqui é o Senhor. Você pode ser tal lá fora, mas entrou aqui dentro, todo mundo é servo. Baixa a sua crista, baixa a sua cabeça, você é advogado lá no seu escritório, aqui você é servo. Você pode ser médico, você pode ser capaz, você pode ser sargento, você pode ser capitão, você pode ser general, você pode ser presidente, você pode ser tudo, mas se entrou na presença de Deus, você não passa de servo. Aqui é o patamar mais alto, é o servo. Você quer?
Vamos aplaudir o Senhor. Vamos lá! Porque, irmão, a pessoa, ela estuda, ela se capacita, ela com diploma, aí pode pensar que entrar na igreja ela já é melhor que todo mundo. Só porque ela carrega o diploma. Não, irmão, tu carrega porque Deus te ajudou. Mas entrou aqui, o diploma acabou. Aqui quem reina é Deus. Aqui você tem que se humilhar na presença dele. Mas o rei, irmão, ele se orgulhou. E ele vai confrontar os sacerdotes. Ele é rei, ó. Mas só que ele está dentro da casa de Deus. Ele é rei lá fora. Aqui dentro ele é rei. Ele manda lá fora, mas aqui dentro não. Será que nem lá fora alguns mandam, né, irmão? Mas vamos deixar essa para lá, né? Fala amém. Aqui, no versículo que nós lemos, 18, resistiram o rei Osias e lhe disseram: a ti, Osias, não compete queimar incenso perante ao Senhor, mas o sacerdote filho de Arão, que são consagrados para queimar incenso, sai do santuário, porque transgredisse, e não será isso para a honra da tua parte do Senhor seu Deus. Fala assim, então Osias se indignou. Vamos parar aqui. Qual foi a atitude dele diante da repreensão? Ficou com raiva. Então, quando você recebe uma repreensão, quando você chama a atenção e você fica com raiva, é sinal que você resistiu àquela repreensão. Ou seja, você não aceitou. Mas ele sabe que ele está errado. Mas o orgulho não deixou ele entender que ele estava errado. Quando você fica com raiva, você resiste ao Espírito Santo. Ele não entendeu que ele estava passando um perigo ali, que era um sinal vermelho, que ele se ultrapassasse, era o final dele. Se ele entendesse, muitas pessoas entendessem as advertências de Deus, você tinha evitado tanto mal na sua vida. Mas às vezes você foi repreendido, mas não aceitou a repreensão e continuou o seu caminho. E por causa disso, está passando a consequência. Mas não era a vontade de Deus. Deus te ama. Então, Osias, irmão, se ele ouvisse o sacerdote, não, tudo bem, me desculpa, perdoa, estou saindo já, perdoa aí, obrigado, tá? Obrigado por ter me avisado. Mas ele ele ficou nervoso, se indignou, ele ficou, e não largou o incenso não. Aí Deus entrou na cena, porque primeiro vem a voz, agora é Deus. E Deus vem para quebrar agora. Olha o que Deus vai fazer comigo. Ó. Então Osias se indignou e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Ou seja, não largou. Fala assim, indignando-se ele, pois contra os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que estava já leproso na sua testa. Estava onde? A sua testa. Deus já feriu ele. O sacerdote só olhou. Deus já feriu ele. Ele não está vendo, não. Ele se tornou leproso. O que é lepra, irmão? Fala assim, lepra é pecado. Lepra é desobediência. E lepra, ela mata lentamente. Ela não mata direto. Então, tem pessoas morrendo lenta, porque se tornaram leprosos. É pesado, mas é o que Deus mandou falar. Se tornaram leprosos por causa de não obedecer os limites e os avisos dos sacerdotes. A lepra saiu na testa, ele não está vendo não.
Que orgulhoso ele não vê, ele está caindo, mas não vê, ele só vai ver quando o caldo tornar. Mas o sacerdote já viu que ele já está leproso. Assim, misericórdia. Deus queria isso para ele. Você viu a história linda dele? Deus queria esse final para ele. Deus desejou isso para ele. Foi culpa de Deus ou dele? Por quê? Fala, porque não vigiou o seu coração, não guardou a palavra de Deus, não se tornou uma pessoa humilde, como no começo. Aí começou a achar que pode. E quando você ultrapassa limites, irmão, revela a sua natureza caída. Porque a natureza caída, ela não respeita limites. Você vê que Deus sempre colocou limite para o homem. E se atravessar esse limite, eu já falei assim, que liberdade não é fazer o que você quer. Não entenda a liberdade, ou não confunda a liberdade com libertinagem. Libertinagem é aquela pessoa que faz tudo que dá na telha. Tudo que ela quer, ela faz, sem respeitar ninguém. Isso não é liberdade, isso é que o mundo ensina. Liberdade, eu sou livre. Não, eles não são livres, eles são presos, eles não estão vendo. Porque liberdade é você agir dentro dos limites da lei. Liberdade é você respeitar os limites que são impostos a você. Quando você transgride, quando você ultrapassa o limite, você se torna preso. E pensa que é livre. Tem gente pensando que é livre, mas só vão acordar quando ele querer voltar. Eles vão ver que não é livre. Está vendo? Porque quando Deus criou Adão, Deus colocou tudo lá no Éden, colocou, e colocou um limite para ele. Adão, pode comer de tudo. Tu está liberado de comer de tudo, mas dessa árvore aqui, ó, tu não vai comer. Porque o dia que você comer, você vai morrer. E o diabo ouviu isso. O diabo o quê? Agora vai Satanás mudar o que Deus falou e fazer ele ultrapassar hoje. Foi a queda dele. Mas Deus havia avisado, não havia? Via ou não via? Mas que o diabo soprou no coração dele orgulho. Aí, ó, Deus enganou você. Você com medo dessa árvore, você vai ficar igual a ele. Ai, mentiroso aí. Vai, irmão, vai que tu vai bem. Vai bem? Satanás é astuto e mentiroso. E a pessoa vai andando por buraco sem ver. Então Deus é um Deus de limite. Então esse homem invadiu um limite que não é dele. Era dos sacerdotes. Ele invadiu um lugar que não era dele. Ele ainda foi repreendido, foi avisado. Mas ele, em vez de recuar, ele se irou e continua. E quando ele continua, o que acontece? Pum, a lepra. Aí ele foi morrendo devagar, ele nem viu. Mas vamos continuar lendo aqui? Deixa eu ver a hora. Até meia-noite ainda é domingo. Fala amém. Ninguém falou amém. Então Uzias se indignou e tinha incensário na sua mão. Estou lendo o versículo 19. Para queimar o incenso. Indignou-se ele, pois contra o sacerdote a lepra lhe saiu a testa perante o sacerdote na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, eis que já estava leproso na sua testa, e presuradamente lançaram fora, até ele mesmo, agora que ele acordou, fala assim, até ele mesmo, se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Quem feriu ele? Quem feriu ele? Não brinca com Deus, está vendo? Ele não mudou, não. Ele é o amor, mas em caso aqui, não respeitou o orgulho. O que foi? O orgulho, irmão, procede à ruína, à queda. O Senhor feriu ele. Agora ele saiu correndo. Por que ele não fez isso antes? Por que ele não aceitou quando o sacerdote falou? Largou e foi embora. Mas não, ele ultrapassou. Ele resistiu ao sacerdote. Então Deus entrou. Deus está esperando para ver se ele vai converter. Não converteu? Deus entrou e feriu ele.
Agora eu volto a perguntar, será que é isso que desejou Deus para ele? Será que Deus fez isso com alegria? Deus faz com tristeza, irmão. Deus não quer julgar, não quer condenar, não quer que você sofra. Mas Deus é um Deus justo. Deus é o quê? Ele não respeitou o sacerdote. Ele não levou em conta os avisos que foi dado a ele. Então, por isso, a consequência veio imediato. Imediatamente a consequência veio. E a lepra saiu. E a lepra mata lentamente. Imagine. Agora, ao final dele, nós lemos o começo. Viu o começo? Vitórias, fortalecimento. Deus deu ele uma equipe, um exército tremendo. Fortificou ele, foi maravilhosamente ajudado. Quem esperar que ele ia acabar assim? Quem podia imaginar que ele ia acabar desse jeito? Mas por quê? Fez uma coisa que não devia. Entrou num ambiente, num lugar que ele não podia. Deus já estabeleceu pessoas para fazer. E Deus respeita as pessoas, irmão. Deus o quê? Ele coloca a pessoa e respeita. Ele é soberano, ele respeita. Por que tu não vai respeitar? Não, fala assim, não há autoridade que não venha de Deus. Quem resistir à autoridade, resiste a Deus. Entenda e leva isso para a sua vida. Toda vez que você levanta contra a autoridade, está levantando contra Deus, não contra aquela autoridade. Jesus é nosso exemplo maior. Quem é Jesus? Deu ordem à morte para devolver Lázaro, e a morte devolveu. Pegou leproso, limpou. Deu ordem ao vento, deu ordem ao mar. Olha o poder que Jesus tem. Mas quando chega diante de Pilato, o que ele faz? Nada. Por quê? Pilato tem autoridade. Pilato tem o quê? Aí o Pilato quis dar uma de bom para Jesus e falou assim: eu tenho poder para te soltar e te mandar crucificar. O que Jesus falou para ele? Eu só estou te respeitando, porque quem te deu autoridade foi meu Pai. Você não teria nada se do alto não tivesse dado. Se é autoridade, porque Deus deu. Então tem que se respeitar. A Jesus, Jesus podia até com um sopro acabava com ele. Acabava ou não acabava? Com um sopro, mas Jesus respeitou limites. A ação ali, quem mandava era Pilato. O lugar ali, quem mandava era Pilato. Então Jesus sujeitou. Por isso que ele fala: eu venci o mundo. Fala glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus. Faz-se princípios de autoridade. Toda autoridade ela emana de Deus. Toda. Paulo disse: toda autoridade vem de Deus. O homem está perdendo as autoridades. Por que o homem está perdendo a autoridade? Porque ele está avançando o limite. E toda vez que você ultrapassa o limite, você perde a sua autoridade. Ele é um rei, ele também é autoridade. Mas o sacerdote também é autoridade. Naquela ação ali, naquele lugar ali, quem mandava era o sacerdote, não era ele. Ele não entendeu. Ele achou que é porque ele era rei, ele não respeitou os limites dali, e acabou sendo filho. Isso que a pessoa tem que entender, irmão. Isso tem muita gente caindo. Tem muita gente caindo de direção para baixo, porque eles não entendem o que é isso. Aí olha só, saiu a lepra. Vamos acabar de ler para nós terminar? A hora passa, né? Versículo 21 fala assim: assim ficou leproso o rei Uzias, até o dia da sua morte. Morou por ser leproso numa casa separada, porque excluído da casa do Senhor. Foi excluído da onde? Do Deus que ajudou ele. Foi excluído.
Saiu fora. Morou numa casa que foi excluído da sociedade, perdeu o reinado dele. Continuou reinando, mas não podia ir lá. Só por causa de um detalhe, tá vendo? Só por causa de uma besteirinha. Para que ele foi lá fazer isso? Tá vendo? A ver, por causa de uma coisa à toa, irmão, nós perdemos uma grande bênção. Amém? Por isso, dá valor às coisas mínimas, tá? Você pode perder por causa das coisas mínimas uma grande bênção. Fala glória a Deus. Aí, ó, como ele acabou, morreu leproso. Por quê? Porque atravessou um sinal. Foi excluído da casa do Senhor. Jotão, seu filho, tinha o seu cargo, a casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto mais dos atos de Osias, tanto o seu primeiro como os derradeiros, o profeta Isaías, filho de Amós, escreveu: dormiu Osias com seus pais, e sepultado com seus pais no campo do sepulcro, que era dos reis, porque disseram: leproso é, e Jotão, seu filho, reinou no seu lugar. Olha como é que terminou a história dele. Leproso, mas tu viu como é que começou? Viu a primeira fase? Uma fase tão bonita, né, irmão? Uma história tão bonita. Mas se parasse no versículo 15, mas não parou. Então que Deus te ajuda, né, irmão? O interessante não é como começa, né? O interessante é como você vai ter. Termina bem. Continua na dependência de Deus. Continua buscando o Senhor. Tu viu que o segredo era só buscar a Deus. Ele começou buscando, busca a Deus pela sua casa. Busca a Deus por você mesmo. Busca a Deus pela sua vida espiritual. Seja uma pessoa dependente. Jesus disse assim: bem-aventurados são os pobres de espírito. O que é pobre? Pessoa que depende. Davi era um rei, segundo o coração de Deus. Davi era um homem rico. Mas o que ele disse? Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Ele sabia que a riqueza dele não era nada se Deus não tivesse. Deus é que dá poder para adquirir riqueza. Tudo vem da mão dele. Jó entendeu muito bem isso, por isso que Satanás não venceu Jó. Satanás tirou tudo de Jó. Mas o que Jó falou? Deus deu, e Deus é dele, ele que deu. Eu vim nu para esse mundo, eu não trouxe nada para esse mundo. Deus é que foi me dando tudo, e se ele deu, ele pode tirar. Nu eu saí e nu eu vou. Bendito seja o nome. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Oh, maravilha. Vamos ficar sobre os pés, né? Como que está a sua vida, irmão? Medita. Você ainda está dependendo de Deus? Qual o lugar que Deus está ocupando na sua vida? Quando você vai fazer um empreendimento, um negócio, você busca a Deus primeiro? Ou você confia na sua habilidade e capacidade? Quando você vai tomar uma decisão na sua casa, você busca a Deus primeiro? Quando você vai repreender o seu filho, ou ensiná-lo, você busca a Deus primeiro para te orientar, te dar luz, sabedoria, discernimento. A melhor oração que você tem que pedir é pedir a Deus discernimento entre o bem e o mal. Você tem que pedir. Para você governar bem a sua vida aqui no mundo, irmão, você precisa de Deus. É Deus que vai te conduzir. Ele deu o Espírito Santo para nos guiar em toda, mas para Ele nos guiar, nós precisamos depender, não de nós. Salmo diz assim: instruir-te-ei e ensinar-te-eis o caminho que deve andar e seguir. Guiar-te-eis com os meus... Aí depois fala: não seja como uma mula. Aí, assim, seu irmão não é uma mula, não é?
Fala assim, não seja como uma mula que precisa de cabresto. Então Deus vai pôr um cabresto em você. Você está pedindo para guiar ele, para guiar você? Ele vai te guiar. Mas se você for igual uma mula, ele vai ter que pôr um cabresto. Porque tem gente igual uma mula. Ele persiste no erro. Fala, vai para cá. Ele não, quer ir para lá. Fala, então tá, vou colocar um cabresto para aqui. Fala, misericórdia. Então, você quer que Deus te guie? Deus quer te conduzir nesse mundo mau, irmão. Cheio de perigo, sedução, engano, mentira. Mas se você crer, Deus vai ser a sua luz. Deus vai te conduzir. Jesus disse, aquele que me serve não andarão em trevas, mas terão a luz da vida. Deus vai te guiar. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, que a tua luz venha iluminar, Senhor, para que nós não viemos cair no mesmo erro que caiu Uzias, Pai. Para que nós não vamos entrar pelo mesmo caminho e acabar como Uzias acabou. Pai, este é um exemplo para nós. É um exemplo de algo que nós não devemos fazer, Pai. Porque assim como ele acabou daquela maneira, se seguirmos na mesma pisada, vai acontecer o mesmo com a gente. Então tem misericórdia. Me ajuda a temer, Pai. Me ajuda a respeitar limites. Tira a soberba. Tira o orgulho. Se o meu coração está começando, Pai, a se orgulhar, o Senhor conhece meu coração. Meu Deus, arranca este mal. Arranca este orgulho. Arranca este veneno das trevas, que vai me levar à morte, que vai me levar a distanciar do Senhor. Tem misericórdia de mim. Se algo está acontecendo na minha família, por falta de aviso, não foi do Senhor, mas por não ter dado ouvido à sua voz. Perdoa-me, perdoa, pois nós temos Jesus, o nosso advogado, e nos ajuda a voltar ao começo, nos ajuda a voltar às primeiras obras, nos ajuda a depender mais do Senhor. Pai, conduz cada família aqui. O Senhor quer abençoar a família, mas para abençoar, Pai, ela tem que entender que a dependência está no Senhor. Pai. Nós oramos, Pai, que todo plano de Satanás seja cortado agora, que todo plano das trevas seja lançado por terra, que o Senhor venha abençoar a família, liberando sua proteção. Olha as doenças, Pai, que tem se espalhado pelo mundo. Preserve esta casa, preserve esta família, que a morte não entre nesse lar, que essa casa seja guardada pelo Senhor, e o Senhor ajude os seus filhos, Pai, a vigiar, Senhor, a se preservar, a se precaver, a não confiar em si, meu Deus, mas ter o coração confiando no Senhor. Toma cada família, cada casamento, cada filho, esposa, toma nas suas mãos, e que a bênção de Abraão, em nome de Jesus, venha sobre cada lar, sobre cada família, quebrando todas as maldições e abençoando para a sua glória. Levanta as mãos e diga: eu recebo, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Glória. Amém? Pode assentar no nome de Jesus. Quem entendeu a palavra, diga amém. Amém. Então fala assim: o segredo do sucesso é primeiro buscar o Senhor. Amém? Busca a Deus. Irmãos, vamos dar os últimos avisos, né? Hoje é domingo. Amanhã tem a oração das irmãs. Terça-feira